Na verdade, é necessário eu dar um verniz para vocês de como as coisas funcionam, principalmente no nível de configuração do sistema operacional, porque muitos programas maliciosos se utilizam das próprias configurações do sistema operacional para conseguir se imiscuir no seu computador e, quem sabe, infectá-lo. O Windows possui uma entidade chamada de registro. Na verdade, ela é uma entidade que não existe. Ela é formada por diversos arquivos aqui dentro da máquina, e esses arquivos são, na verdade, um banco de dados de configurações. Tá? Antigamente, o Windows, as versões antigas do Windows, até a versão 3.11, lá pelos idos de 1993, elas possuíam os famigerados arquivos com a extensão INI. E nesses arquivos é que eram feitas as configurações, tanto do sistema operacional quanto dos aplicativos, dos programas que você rodava no sistema operacional. A partir do Windows 95 em diante, esses arquivos .ini, apesar de ainda existirem por questões de compatibilidade, foram substituídos pelo tal do registro. O registro é uma organização hierárquica de objetos de configuração de toda a máquina, tanto do sistema operacional, quanto do hardware, quanto dos programas que nós instalamos no Windows. Todos os programas, quando se instalam, vão colocar os seus parâmetros de configuração nesse registro. E nós vamos ver aonde esse registro fica, que apito ele toca, e como fazer para usá-lo de forma maliciosa. O registro, na verdade, não é uma coisa só. São diversos arquivos que estão guardados dentro do diretório de instalação do Windows, da pasta de instalação do Windows, como queiram. Essa pasta de instalação do Windows, o próprio nome dela varia dependendo da família de sistema operacional que você está. A família do Windows 95, ou seja, o 98 também, o IME, essa pasta chama-se Windows e está no disco principal da máquina, no caso o disco C. Nem sempre precisa ser o disco C. No caso da família Windows NT, essa pasta não se chama mais Windows, se chama WinNT. O Windows 2000 e o Windows NT, essa pasta chama-se WinNT. O Windows XP, apesar de ser da família do Windows NT, essa pasta volta a se chamar Windows, talvez porque esse seja um sistema operacional voltado para o usuário final e não para servidores, e eles quiseram manter uma certa coerência com o que o usuário final estava acostumado. Na família Windows NT, os arquivos que compõem o registro não estão na pasta C/Windows. Eles estão abaixo do diretório de configuração, que pode ser Windows ou WinNT, dependendo da sua versão. Existe uma outra pasta chamada System32, e dentro dessa pasta System32 existe uma pasta chamada Config. Dentro dessa pasta Config é onde estão os arquivos que compõem o nosso registro. Bem, nós vamos falar aqui, o nosso sistema de teste é um Windows XP, nós vamos falar em termos do registro do Windows XP. No caso do Windows 95 e 98, esses arquivos são user.dat, system.dat e no Windows ME nós temos o classes.dat. No caso do Windows XP, do Windows NT e do Windows 2000 e do Windows 2003 também, nós, em vez desses três arquivos, nós temos diversos deles. Nós temos o system.dat, nós temos o sum.dat, nós temos o security.dat, nós temos o software.dat e alguns outros aqui que contêm as informações de configuração do Windows. Como a gente faz para ver o que tem dentro do nosso registro, então? É simples. Como são arquivos, eu vou tentar abrir esses arquivos com um programa qualquer de edição de texto para ver se eles são formados, né, por texto simples ou se eles são um outro tipo de arquivo. Talvez um arquivo compilado, talvez um arquivo binário, talvez um arquivo compactado. Não sei ainda a que se refere esses arquivos do registro. Bom, a gente seleciona de uma lista que tem aqui, ó, a gente seleciona o aplicativo WordPad, que é o editor de texto do Windows. E vamos ver se o WordPad consegue abrir os nossos arquivos de registro.
Ele abriu o WordPad, como vocês podem ver, mas a mensagem que apareceu é: o documento c:/windows/system32 config software, que foi o arquivo que eu tentei abrir, do registro, está sendo usado por outro aplicativo e não pode ser acessado. Isso faz sentido porque o registro é um banco de dados atualizado dinamicamente. Você não precisa, quando você faz uma alteração em qualquer coisa no Windows, você não precisa mandar salvar, ele já altera na hora que você faz. Isso quer dizer que os arquivos que compõem o registro estão sempre abertos, estão sempre em uso pelo sistema. E se estão sempre em uso pelo sistema, eles não podem ser abertos por outro programa. O que fazer, então, para ver o conteúdo desses arquivos? Que há uma ferramenta específica e que funciona dentro do próprio Windows que serve para a gente mexer no registro. Obviamente, dentro dessa ferramenta, que